Então, iniciando aí a nossa aula de hoje, qual que é a minha ideia para essa nossa aula? A gente fazer o que foi um pedido do Roberto e mais de 2 alunos, então não foi só o Roberto, mas 2 alunos tinham falado já isso comigo, para eu mostrar como é que a gente faz no CIP um projeto em desnível. Então eu vou abrir aqui um projeto meu, um projeto em AutoCAD. Deixa eu acho que fica melhor aqui eu colocar o fundo preto para vocês conseguirem enxergar melhor. Deixa eu trocar aqui o fundo do AutoCAD. Tá preto. Então, isso aqui é um modelo de um prédio, né? Esse modelo aqui eu utilizei no curso de Revit. Quem fez o curso já assistiu às aulas de Revit, vai ver que um dos modelos a gente montou o modelo estrutural desse prédio. É um prédio pequeno, né? Assim, um prédio de 1, 2, 3, 4 andares, mas o terreno é em desnível. Olha a topografia do terreno. Aqui está a rua, né? No nível, deixa eu ver, ó, no nível 7 metros, e lá embaixo é o nível 0. Ó. Então, o terreno na parte mais baixa dele eu coloquei nível 0, e a parte alta, aqui nivelada com a rua, está 7 metros acima dessa parte mais baixa. Então, a fundação ela é feita em nível. Tem alguns pilares próximo da rua, pega no nível 0. Aí depois tem alguns pilares, ó, que a fundação está no nível aqui do subsolo. Aí depois tem mais alguns pilares que estão no nível em terreno em declive. E conforme você vai andando, os pilares vai ficando aqui alguns pilares sobre pilotis com as sapatas não niveladas, né? Então, eu imagino não, eu tenho certeza que essa obra aqui, além de projeto, eu também executei. Então, eu tinha sapata aqui no nível da rua, tinha sapata aqui nesse nível, tinha sapata um nível abaixo, depois eu tinha sapata nível mais abaixo ainda, depois eu tinha sapata no nível mais baixo da obra. Então, como é que a gente faz essa simulação lá no CIP? Você tem que criar níveis. Então a gente vai ter vários níveis e alguns pilares nascendo, vários pilares nascendo em níveis diferentes. Então eu não vou pegar esse projeto para fazer agora, porque se eu for para o CIP ele é muito demorado. Então eu prefiro a gente rascunhar, a gente simular um prédiozinho pequeno. Eu vou jogar aqui a câmera para as minhas anotações, aí a gente simula uma topografia e simula uma edificação. Aí a gente faz a modelagem disso lá no CIP. Tá bom? Pode falar, Roberto. Mas esse perfil topográfico aí, você já pegou ele assim, ou você nem pegou os desníveis do terreno lá? Não, vamos lá. Olha só. Quando a gente, calculista, vai pegar um projeto que é em desnível, normalmente a arquitetura já entrega para a gente essa topografia. Então, isso aqui, na verdade, quem deveria ter feito isso, quem solicita esse perfil topográfico é a arquitetura. Então, eu imagino que a arquiteta ou o arquiteto solicita, né, para o cliente a contratação de um engenheiro topógrafo. Aí o engenheiro vai lá com teodolito, ou vai com curva, com uma mangueira de nível e madeira, monta lá. Assim, tem várias formas de você desenhar, de você fazer esse levantamento topográfico, desde as formas mais modernas, com teodolitos de estação total, até os teodolitos mais antigos, até você com madeira e mangueira de nível, tá? Aí eu imagino que o certo seria quem está fazendo o projeto arquitetônico solicita esse desnível. A arquitetura é feita em cima desse perfil topográfico, e quando você, calculista, vai fazer o projeto de arquitetura, você recebe o desnível pronto. Aí você vai fazer o projeto com o desnível já feito. Agora, no caso particular dessa obra, o cliente me contratou para fazer tudo. Ele me contratou para fazer a arquitetura, aprovar o projeto na prefeitura, fazer a estrutura, e ele ainda me contratou para eu administrar a obra dele. Então eu peguei ela do zero e fiz tudo. Então, essa obra eu peguei isso, eu tinha pouco tempo de formado. Então, como que eu fiz para fazer? Aí eu não contratei um topógrafo, eu fui o topógrafo da obra. Como é que eu marquei esse desnível aqui?
Olha, eu arrumei um pedreiro, amigo meu, hoje ele é meu amigo, mas na época ele era funcionário da empresa. Cara, a gente colocou várias estacas de madeira, nivelamos, aprumamos essas estacas, né, de metro em metro. Então tinha várias estacas aqui. Ele foi cravando no terreno natural. Vamos supor, eu não quis contratar topógrafo, então ele foi colocando vários morões cravados, de metro em metro. Foi colocando vários morões de metro em metro, né? Aí foi colocando vários morões, foi enterrando esses morões no terreno. Cara, aí aprumou todos eles, aprumou. Então eu sabia qual que era a distância de cada morão. Isso eu fui anotando isso numa folha de papel. Eu sabia qual que era a distância de cada morão. Sabia qual que era a distância de cada morão. E a gente foi jogando o nível com mangueira. Então jogou o nível daqui para cá. Aí eu marquei qual que era a distância do terreno até o nível. Aí depois joguei o nível daqui para cá. Marquei qual que era a distância do terreno até o nível. Joguei o nível daqui para cá. Marquei qual que era a distância do nível até o terreno. Aí quando o terreno começou a cair muito, você vai jogando o nível e vai descendo. Então você desce o nível, traz o nível para cá, desce o nível, traz o nível para cá. Isso tem um nome disso em topografia. Eu me lembro de ter estudado isso na faculdade. É a transposição de nível. Você vai descendo e vai anotando isso numa prancheta. O quanto você desceu, o quanto que caiu. Aí você consegue depois aqui no AutoCAD desenhar e traçar esse perfil topográfico não com precisão de topógrafo, né? Com aquela precisão máxima de um aparelho. Cara, mas a precisão é muito boa. A precisão para o que eu precisava foi excelente. Então eu fiz eu consegui fazer esse perfil topográfico utilizando só a escora de madeira, trena, prumo e a mangueira de nível, né? Eu consegui fazer esse desenho. Aí fiz a arquitetura pensando nesse desnível. Então quando eu fui projetar a arquitetura, né, eu não sou arquiteto, mas eu elaborei esse projeto aqui como se fosse um arquiteto. Então eu vim aqui, eu coloquei a garagem no subsolo, cortei, eu fui tentando aproveitar um pouco do terreno. Então quando eu montei aqui os pavimentos, eu fui aproveitando, fui fazendo a rampa de acordo com o terreno, cortando o terreno para eu não ter que estruturar a rampa da garagem. Aí pronto, fiz, e depois que eu fiz a estrutura, né, quando eu fui fazer o cálculo estrutural, eu fiz o cálculo já me baseando, né, nesse perfil topográfico, que nesse caso fui eu que fiz. Tá bom? Então o perfil, você como calculista, você não teria que se preocupar. Esse desenho aqui, o engenheiro, o cliente deveria contratar uma empresa, uma empresa de topografia, ou contratar alguém com experiência para fazer. Em obras pequenas, a minha sugestão é que você mesmo possa vender esse serviço para o cliente de uma forma bem simples. Não precisa, para uma coisa mais simples, não precisa fazer um levantamento topográfico com um equipamento, fica muito caro. Você pode fazer com mangueira de nível e conseguir desenhar o perfil topográfico. Tá bom? Não. Oi, diga. Então, eu já fiz esse perfil uma vez, assim, já fiz com mangueira de nível, já fiz dessa forma. Porém, eu te coloquei acho que eu fiz uma pergunta, que eu lancei lá no nosso grupo, uma sapata que eu nunca tinha visto, até acho que o dono me respondeu, né? Uma sapata pré-moldada, que as pessoas fazem ela a parte, depois levam no local através de guincho, ou seja, uma coisa assim, né? Aí eu estava pensando o seguinte, no terreno dele assim, que é acidentado, tem essa dificuldade de você fazer a sapata, difícil acesso, tudo aquilo. Você poderia fazer também a fundação de sapato, no caso eu estou falando assim, uma obra pequena também, assim, não sobrado, assim, fazer ela em um terreno plano, um local adequado, e transportar a sapata já com os ferros de espera e levar até o local, colocar ela, isso pode ser feito? Pô, Roberto, eu nunca fiz, eu não sei se dá para fazer não. Eu, por exemplo, aquela sapata que vocês botaram lá no grupo, a sapata pré-moldada, para falar a verdade, eu me surpreendi, porque eu nunca nem tinha visto. Eu já trabalhei em obra pré-moldada, que tudo era pré-moldado. Os pilares vieram prontos, as vigas vieram prontas, os painéis de laje vieram prontos, tudo. Cara, a sapata foi feita na obra. A sapata foi feita em loco. Agora, eu achei interessante aquela sapata, mas eu imagino que deve ser um peso absurdo.
para transportar só, para colocar no local só com guincho. Aí vai ter que ver, por exemplo, você teria que ver se o guincho, imagina aqui, ó, imagina que eu quisesse colocar uma sapata pré-moldada aqui no meu terreno, aqui embaixo. Olha, tem guincho, caminhão guincho que para aqui e a ponta de lança dele é enorme. Aí se a ponta de lança dele conseguir trazer a sapata pré-moldada aqui para baixo, pô, show de bola. Não sei se, outro dia eu estava até reparando, aquele programa, não sei se vocês têm curiosidade de assistir, naquele... é aquele programa daquele canal Irmãos à Obra, que tem aquelas construções dos Estados Unidos. Pô, tem um programa que é Piscinas Espetaculares, ou assim, é um grupo é um empreiteiro que só faz piscina absurda lá nos Estados Unidos. Cara, de vez em quando a piscina chega, é um monstro de piscina pré-moldada, pronta. Cara, ele para o caminhão guincho de um lado da rua e a piscina passa por cima da casa. Uma coisa absurda, cara. E ele consegue jogar a piscina para o fundo do terreno. Aí ele gosta de trabalhar com umas pedras gigantes, umas pedras decorativas, mas é um monstro de pedra. Cara, ele consegue içar coisa absurda, tipo assim. Então, por exemplo, eu imagino que se você tiver equipamento, né, tipo assim, eu tiver o caminhão guincho aqui com a ponta de lança grande, cara, consegue. Eu só não sei qual é o custo disso, né? Eu não sei, eu não tenho essa experiência para te falar. As obras pré-moldadas que eu já trabalhei, cara, a sapata, inclusive, ela tem que ter aquele cálice que vocês mostraram lá, tipo assim, que o pilar pré-moldado depois tem que encaixar dentro do cálice. Aí o cálice tem que ter uma certa geometria para poder acomodar o pilar e depois você encher de concreto em volta e aderir a sapata na estrutura pré-moldada. Isso é assunto de teoria de estruturas pré-moldadas. Então você fabrica em loco a sapata com cálice. Agora, igual foi feito aquele dia, pô, eu vou ser sincero, eu nunca nem tinha visto, né? Aqui, ó, estrutura, deixa eu botar aqui, ó, estrutura pré-moldada, sapata com cálice. Então, quando você vai fazer, deixa eu ver se aqui vai aparecer alguma coisa, ó. Quando você vai fazer uma estrutura pré-moldada, e o pilar é pré-moldado, a sapata naturalmente já tem esse formato aqui, ó. Você é obrigado na hora que você vai executar, você concreta a sapata e concreta esse cálice. Esse cálice, inclusive, tem que ser calculado, tem técnica para calcular ele. Agora, essa sapata em si, ela pode ser feita em loco. Assim, e só o pilar pré-moldado para cima. Foi assim que eu já tinha trabalhado. Agora, a sapata pré-moldada, para mim, foi novidade. A sapata já vinha, ó, por exemplo, igual aqui, ó. Eu não sei se esse cálice aqui foi pré-moldado, né? Ou, ó, tá vendo aqui? Eu não tô vendo como é que é a sapata para dentro. Eu tô vendo só o pilar. Ó, o pessoal colocando aqui o pilar. Olha o guincho. Olha como é que deve estar distante isso. Eu tô imaginando que olha o guincho lá longe, cara, e a ponta de lança dele tá conseguindo içar e colocar o pilar no local, ó. Então isso aqui é um cálice. Eu imagino que, eu não sei se aqui para baixo é bloco, sobre estaca, não tem como eu adivinhar. Eu sei assim, independente se for um bloco apoiado em estaca ou sapata, isso aqui é o cálice. Também não sei te responder se isso aqui foi feito pré-moldado ou concretado em loco. As obras que eu trabalhei, isso aqui, a fundação e o cálice foi fabricado como se fosse uma obra usual, normal. Assim, fez o caixonete de madeira, colocou a armação, concretou, aí pronto. Depois o pilar encaixa aqui dentro e você vem e grauteia em volta, para você conseguir travar o pilar na sua sapata. Foi assim que eu fiz. Agora, olha só para eu entender essa situação que você explicou, foi até que o Douglas estava falando também isso aí, que eu nunca tinha visto também. Mas eu estava sugerindo o seguinte, eu falei assim, se seria possível, tipo assim, você ter um terreno desse em declive, assim, declive, aclive, é um terreno acidentado, e que você não tem uma área de onde se colocar material e se fazer essas fundações, assim. Eu digo assim, haveria possibilidade, num sobrado, você fazer as sapatas e já com os ferros de espera, deixar ela fazer o molde, a parte no local e transportar ela e levar até esse local no terreno devido à impossibilidade de se fazer isso em loco. Cara, eu não sei. Eu tô imaginando, você tá falando assim, ó, imagina que a gente tem um terreno parecido com aquele, caído aqui, né? Aí aqui tá a rua. Aqui tá a rua. Sei lá, rua ou a parte do terreno plana, não importa. Aí você aqui quer fazer uma sapata. Tudo bem, aí você veio aqui e cortou o terreno, ó.
Então o terreno natural era esse aqui, você cortou aqui, ó, fez um talude, pronto. Aí aqui você tem que fazer a escavação, aí você vai escavar mais ainda para aqui entrar a sapata. Pronto, aí escavou. Aí você está me perguntando assim, se você poderia ter um local aqui que você fabricasse a sapata, então você fabricou aqui, concretou a sapata. O problema local não seria nem aí, porque tipo assim. Ou você fabricou a sapata num outro local. Aí você quer içar ela, né? Você quer vir aqui com o caminhão guincho, né? Com o caminhão guincho, içar ela aqui, o braço vinha até aqui, cara, e você descer a sapata até aqui. Pô, impossível não é, eu só nunca vi. Assim, deve haver possibilidade, só que eu imagino que para fazer igual você falou assim, uma obra pequena, um sobrado pequeno, o custo de mobilização, o aluguel desse guincho, a mão de obra de você içar isso aqui e jogar aqui deve ser tão mais caro, cara, do que você tentar achar uma solução de concretar isso aqui em loco. Eu acho que a mão de obra nossa aqui, para você conseguir mobilizar, você alugar o aluguel de um caminhão guincho, cara, patolar ele, que você tem que patolar, você tem que apoiar ele no asfalto, cara, e a ponta de lança ser de tal forma que você consiga trazer essa estrutura pré-moldada, a sapata já pré-concretada para o local, cara, impossível não é. Tanto é que, igual eu estou te falando, o pessoal, isso aí, umas pedras absurdas por cima da casa, eu acho que tem jeito. Eu só não sei avaliar custo. Em que momento isso vale a pena ou não vale a pena. Eu não sei te dizer. Tá? Entendi. Mas em vez do caso também, se a pessoa deixar os ferros de espera também, isso não tem problema não, né? Não, acho que não. Porque assim, você diz assim, já você quer fazer, botar a sapata pré-moldada aqui já com os ferros de espera. Isso. Acho que também não. Eu só não sei se eu só não sei se você vai conseguir, cara, assim, viabilizar isso em termos de custo. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Aquela obra mesmo, a obra que a gente aquela que eu acabei de mostrar aqui, que é a obra em declive. Essa obra eu administrei a execução dela. Como é que a gente fez? Lá, a fundação era bloco. Na verdade, era tubulão, só para vocês entenderem lá. Lá não foi sapata, foi tubulão. O terreno era muito ruim. E era em Minas Gerais. Lá na cidade onde eu fiz essa obra, era usual a gente ter tubulão. Então, como é que a gente foi feito? Imagina, aqui tinha um pilar. Isso aqui era um futuro pilar. Aqui era um outro futuro pilar. Aqui era outro futuro pilar. Como é que foi feito, cara? Primeiro entra um funcionário, faz um talho aqui no terreno. Então ele vem aqui e deixa isso aqui plano. Então deixou isso aqui plano, deixou isso aqui plano. Então o terreno aqui ficou plano, ficou plano. Eu não sei se vocês já viram fazendo tubulão a céu aberto, cara. Olha, eu fiz tubulão a céu aberto nessa obra, foi uma das poucas obras que eu trabalhei com tubulão a céu aberto, cara, e espero nunca mais trabalhar com tubulão a céu aberto na minha vida, que é um absurdo. O funcionário entra aqui dentro, ele fica aqui em pé, fica o funcionário aqui em pé e ele vai abrindo um buraco, e aí conforme ele vai abrindo o buraco, imagina um buraco de 60 centímetros, como se fosse a largura da porta do seu banheiro. Cara, ele vai escavando e vai entrando aqui dentro, e vai escavando. Aí monta um tripé aqui fora, coisa bem arcaica mesmo, uma roldana com balde. Aí esse cara vai escavando isso aqui, vai jogando a terra no balde e fica um funcionário aqui do lado de fora puxando a terra. Cara, aí isso aqui vai embora. Ele vai escavando e vai descendo aqui, vai escavando e vai descendo, até atingir a profundidade que você escolheu. Então, eu me lembro lá que era 5, 6 metros de tubulão. Aí quando chega lá embaixo, ele ainda abre isso aqui. Cara, isso aqui para desmoronar e matar a pessoa que está aqui dentro escavando não custa nada. Vira e mexe, morria alguém aí fazendo tubulão a céu aberto. Hoje em dia, eu imagino que seja desaconselhável fazer esse tipo de fundação. Então você fazia isso aqui, né? Aí tirava o tripé, entrava com a armação era redonda, assim, ó, os estribos eram redondos, era com um montão de ferro. Aí você levantava isso aqui e jogava essa armação aqui dentro. Isso aqui fazia lá em cima, então toda a nossa montagem de armação e etc. era feita aqui em cima. Então aqui em cima o armador montava isso, vinha escorregando pelo terreno, chegava aqui, jogava isso aqui para dentro,
E como que era a concretagem? A gente tinha aqui uma caixa de madeira gigante, a gente comprava o concreto usinado, o concreto jogava aqui dentro da caixa, jogava aqui dentro da caixa, então o caminhão chegava aqui, jogava todo o concreto aqui. Aí a gente aqui do lado de fora, a gente fez um sistema de tubo de esgoto de 150 milímetros. Então o tubo de esgoto descia até aqui, ó, vinha descendo, tubo de esgoto mesmo, assim, vinha descendo até cair aqui aí botava joelho e direcionava o tubo de esgoto para cá. Aí fazia aqui, tinha uma peça de madeira que a gente improvisou, cara, e aqui ficavam os funcionários aqui com a enxada, jogando concreto aqui dentro. Assim, jogando concreto aqui dentro. O concreto ia escorrendo nessa tubulação e ia enchendo o tubulão. Terminou esse tubulão, esse outro furo aqui, esse outro tubulão a céu aberto já estava feito, já tinha escavado. Aí trazia, jogava a armação aqui dentro, redirecionava esse tubo de esgoto para cá e a gente ia jogando o concreto e ia fazendo a concretagem. Então, igual você falou, a gente não tinha espaço para ficar fazendo uma aceira de concreto perto, porque o terreno era uma ribanceira danada, era até difícil de andar. Então, cara, a gente deu um jeito de fazer tudo aqui na área de cima e jogar. Agora, por exemplo, esse aqui era uma fundação profunda, né? Aí, igual você falou, tem como fazer uma sapata e içar ela? Eu acho que tem. Eu só não tem como te falar assim se... Eu nunca trabalhei com uma fundação pré-moldada. Eu já trabalhei com estrutura pré-moldada, mas a obra era a fundação em si, ela era feita em loco. Aí feita, né, que assim era feita, deixava os cálices e aí depois a estrutura pré-moldada era içada até, os pilares pré-moldados eram içados até encaixar nesses cálices. Aqui, deixa eu só tô botando grafite aqui na lapiseira. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu não sei se eu te respondi muito bem, Roberto. Depois a gente discute um pouco mais sobre esse assunto. Então vamos fazer o seguinte. Tá bom. Então vamos fazer o seguinte, olha só. Eu vou fazer um exercício didático para a gente poder simular isso no sítio. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenho um terreno. Cara, tô pensando aqui na hora. Se der errado, depois eu vou mudando, ó. Imagina que eu tenho um terreno de 12 por 40 metros, tá? 12 por 40. E ele é em declive, assim. Então, aqui seria o nível da rua, né? Aqui, ó, seria a rua, calçada e rua. Então, o terreno tem 12 metros e 40 de profundidade. E ele tem um desnível. Então, esse aqui seria o nosso terreno, ó. Esse aqui seria o nível 0. Ó, nível 0. Estou botando que o nível da rua é 0. E o nível aqui de baixo, ó, esse nível aqui, seria menos 10 metros. 10 metros. Tá bom? Vê se todo mundo está conseguindo entender isso, né? E a minha estrutura, assim, a minha obra em si vai ser isso aqui, ó. Essa aqui é a minha construção. Vamos imaginar um prédio aí dentro do terreno, ó. Tá bom? O que eu vou fazer, ó? Eu vou simular que a gente vai ter algumas linhas de pilares aqui. Deixa eu só imaginar aqui. Vamos supor que aqui eu tirei 5 metros e aqui eu tirei 3 metros. Como tem 40, tudo, ó, como tem tudo aqui, tem 40 metros, vamos ver quanto que sobrou para a nossa obra. 40 menos 3 menos 5. Então sobrou aqui 32 metros de obra. 32 metros. Aí aqui um afastamento de 1,50 e aqui um afastamento de 1,50. Essa é a nossa obra. Então a nossa obra vai ter 32 por 9. Então aqui vai ficar 9 metros aqui. Né? Então eu vou ter aqui, ó, vamos imaginar quem são os pilares. Pilar, 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 pilar,
pilar, estou dividindo aqui, ó, 3 linhas de pilares. E então ficou, entre eles aqui vai ficar 4,50, e na outra direção eu vou pegar 32, dividir por... Vou botar assim, ó, como se eu tivesse mais um alinhamento aqui. Esses são os meus pilares, essas aqui são as minhas vigas. Pronto. Então, ficou 32 dividido por 1, 2, 3, 4, 5. 32 dividido por 5 deu 6,40 metros, como se cada vão aqui tivesse 6,40. 6,40, 6,40, 6,40. Acho que todo mundo entendeu, né? Aí eu vou vir aqui, ó, e vou tentar puxar isso para cá, ó. Pronto. Isso, o certo era eu fazer isso no AutoCAD. Eu estou tentando só mostrar o raciocínio para vocês, ó. E aí eu vou fazer o seguinte: não tem cabimento eu criar 1, 2, 3, 4, 5, 6 níveis de fundação. Acho que muito exagerado. O que a gente pode fazer? Ó? A gente pode falar que isso aqui vai ser um nível, ó. Esses dois alinhamentos a gente vai botar a sapata aqui, ó. Aí a gente pode pegar agora esses dois aqui e fazer mais um nível aqui embaixo, ó. Mais um nível. Então vou ter pilar aqui e pilar aqui. E os dois últimos eu vou nivelar aqui, ó. Então vou ter pilar aqui, pilar aqui. Então, o nível térreo está aqui, ó. Esse aqui seria o nível térreo. Ó. Térreo. Vamos ver se eu estou conseguindo explicar o que eu estou querendo para vocês. Ó, o nosso terreno é esse aqui. Aqui está o térreo. No nível 0. Ó. Tem um nível de fundação, um nível de fundação e um nível de fundação. Então aqui eu tenho, ó, vou chamar, essa vai ser a fundação 1, fundação 2, fundação 3. Ó, fundação 3. E vou ter um nível aqui de garagem, aqui embaixo, ó. Esse aqui vai ser a minha garagem. Então eu tenho o térreo. E a minha garagem. Vou botar aqui que a garagem esteja a 2,70 metros aqui, ó, de profundidade, ó. 2,70. Para cima, o prédio aí avança mais 2 andares. Então, vai ter mais um e mais outro andar. Esse aqui seria o primeiro pavimento. Pronto. E eu tenho fundação 1, fundação 2, fundação 3. Aí eu vou fazer aqui um chute, tá? Isso não é chutado igual eu estou fazendo aqui. Isso aqui deveria ser tirado dessa topografia. Então eu vou falar, ó, que aqui esse nível aqui de fundação, eu estou imaginando que eu tenho essas medidas. Eu tenho como cotar daqui até aqui. Aí eu vou cotar daqui até aqui. Então vamos supor que eu cotei isso aqui, ó, e deu mais 1,50 m aqui, ó. 1,50. Aí eu consegui cotar isso aqui, ó, daqui até aqui. Eu tirei essa cota, ó, daqui até aqui. Eu vou puxar, ó, 2 metros. 2 metros. Aí eu cotei daqui até aqui, ó. Vou botar aqui. Deixa eu ver quanto tá. 3 metros. Vou botar aqui, ó, 3 metros. Essas cotas, não tô tirando da minha cabeça. Tô tirando, imaginando que eu tô com esse desenho real aqui, ó. Eu tenho esse levantamento real. Desenhei no AutoCAD e tô desenhando os meus níveis. E tô pegando qual que é o nível de cada fundação. Então aqui, ó, e eu vou botar que tá aqui até o nível 0, mais 2,50. Então, na verdade, aqui não é 10 metros. Deixa eu ver quanto que seria esse nível aqui. Eu fui chutando as medidas.
seria 2,70 mais 1,50 mais 2 mais 3. 2,50. Ó, o terreno caiu 11,70 aqui, ó. Menos 11,70. Então a gente tem fundação 1, fundação 2, fundação 3, garagem, térreo e tá aqui os níveis, ó. Nível do térreo é o 0, nível da garagem é menos 2,70, nível da fundação 3 é 2,70 com 1,50. Vamos botar aqui, ó, a garagem. Qual que é o nível da garagem? Agora deixa eu puxar para cá, ó. Quais serão os nossos níveis? Ó. Esse nível aqui vai ser o menos 2,70. Esse nível aqui vai ser o 2,70 mais 1,50, vai ser o menos 4,20. Esse outro nível aqui vai ser o 4,20 mais 2, vai ser o menos 6,20. E, por fim, esse aqui vai ser um nível mais 3, menos 9,20. Esse outro nível aqui no CIP eu já não me interessa. Como que a gente faz isso? Você tem que ir fazendo, né? E fazer esse desenho em escala e dar uma olhada para ver se os seus níveis estão de acordo com o terreno, para ver se... Lembra que em fundação a gente calcula tem que ter um ângulo aqui de 60 graus, que o fundo dessa sapata, isso é importante fazer, ó. Eu vou fazer primeiro no CIP, depois eu vou tentar simular um real no AutoCAD, porque aqui, nesse meu rascunho, não vai dar para vocês entenderem. Quando vocês forem definir os níveis de cada fundação, como é que eu defino que para esse pilar eu vou botar a fundação aqui, ó? Como é que eu vou botar a fundação aqui? E para esse aqui, ó, eu vou botar aqui. E para esse outro nível de fundação, eu vou botar aqui, ó. Quem que define essa distância aqui, ó? Quem que definiu essa distância? Você tem que botar um ângulo aqui, ó. Se você botar um ângulo, isso tem na norma, acho que é 60 graus. Se você botar um ângulo aqui de 60 graus, tenho quase certeza que é 60 graus. E essa reta bater na sapata mais próxima, ó, bateu, tá errado. Ou você afunda essa ou você afunda essa. Então você tem que fazer isso aqui, ó. Bateu, isso aqui bateu no bulbo o seu bulbo de pressão aqui vai atingir o bulbo de pressão dessa. Então você tem que fazer o seguinte, ó. Você vai ter que vir aqui e afundar mais ela aqui, ó. Ó, pronto. Aí o ângulo de 60 graus tem que passar por cima dessa. Então você tem que ir dosando esses níveis de profundidade para o grau de corte do seu terreno não atingir a outra. E não atingir, muito menos ainda, atingir, em momento nenhum você pode deixar isso aqui acontecer, ó. Você tá aqui, isso aqui então é pior ainda. Você ter isso aqui, ó, e quando você botar um ângulo de 60, deixa eu desenhar tem muito declive aqui, ó. Quando você botar um ângulo de 60, ele fugir do seu terreno, ó. Conclusão, isso aqui é... Você resolveu botar uma sapata aqui, botou um ângulo de 60, e esse ângulo de 60 cortou o terreno, ruptura na certa. A pressão que vai dar aqui vai desmoronar o seu terreno. Então você tem que dar um jeito de afundar um pouco mais, ó. Tem que vir aqui e fundar. Isso eu estou fazendo aqui umas explicações, o ideal é eu ir para o AutoCAD e a gente simular um terreno real. Aí pronto, aí você vai fazer isso aqui, pronto, ó. O ângulo de 60 graus passou longe do terreno, então tá ok, tá bom? Vamos fazer o seguinte, primeiro deixa eu ensinar como é que monta isso aqui no CIP. Então, feito isso, como é que a gente vai fazer agora essa modelagem lá no CIPECAD? Deixa eu deixar essa folha aqui do meu lado. Vou abaixar aqui. Vamos abrir o CIP. Arquivo, nova obra, examinar, deixa eu direcionar o projeto a um local que eu queira gravar, cadê? Projetos, novo projeto, esse vai ser o nosso projeto, projeto terreno em declive. Pronto.
Então, aceitar, ó, aceitar, obra vazia, aceitar, norma tá ok, vou deixar aqui o concreto de 20, vou deixar o terreno do jeito que está, isso não vou me preocupar agora. Vou aceitar, aceitar. Essa é uma obra didática, o certo era a gente fazer, eu vou tentar depois simular com vocês uma obra real. Era a gente vir aqui agora e introduzir a máscara. Eu não vou introduzir a máscara porque eu quero simplesmente tentar reproduzir esse nosso projeto que eu inventei aqui na hora. Então não tem máscara, vai ser nas medidas que eu rabisquei. Então eu vou vir aqui, ó, primeiro passo, introdução, pisos e grupos, novos pisos. Independente, quantos pisos eu vou colocar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ó. Piso 1, fundação 1. Qual que é a altura dela? Não, a fundação 1 eu não coloco, eu coloco a fundação 2. Vocês já vão entender. A fundação 1, a fundação original o CIP já tem, então tem que começar a dar 2. Fundação 2, qual que é a altura dela? 3 metros. Qual que é a sobrecarga? 2, carga permanente, 1. Próximo, fundação nível 3. Qual que é a altura dela? 2 metros. 2 e 1. Qual que é a próxima? Já é a garagem. Qual que é a altura dela? 1,50. 2 e 1. Qual que é o próximo? Térreo. Qual que é a altura? 2,70. Estou olhando aqui porque eu rabisquei no papel. 2 e 1. Qual que seria o próximo? Primeiro pavimento. Primeiro pave. Qual que é a altura? 2,80. 2 e 1. Próximo. Segundo pave. 2,80. 2 e 1. Estou me preocupando aqui com carregamento. Só para próximo, cobertura. 2,8. 2 e 1. Aí aceitar. Editar pisos. Então coloquei lá, quando eu dei OK, vem editar pisos. Então a fundação que o programa já tem, eu vou colocar aqui agora, ó, fundação 0. Pronto, essa aqui é a minha fundação 0. O que eu tenho que fazer agora? Para o térreo ficar no 0, eu tenho que colocar aqui menos 9,20. Menos 9,2. Que é a cota da primeira fundação. Ó. Então ficou 9,20, 3 metros vem para a fundação 2, 2 metros vem para a fundação 3, 1,50 m vem para a garagem, 2,70 chega no 00. Tá aqui, ó. Deixa eu voltar aqui e editar pisos. Pronto. Então olha a quantidade de nível que eu tenho abaixo. Fundação 0, fundação 2, fundação 3, garagem, térreo, primeiro pavimento, segundo pavimento, cobertura. Pronto. Agora eu vou começar a colocar os pilares. Então, introdução, pilares, novo pilar. Então vamos lá, ó. Vou colocar como se todos os pilares fossem 20 por 20. Só efeito didático. 20 por 20. Aceitar. Então vou colocar o primeiro pilar aqui. Ó, coloquei o primeiro pilar. Vou colocar o próximo a 4,50. Vou colocar o próximo a 4,50. Pronto. Vou colocar o próximo aqui a 6,40. Vou colocar esse aqui e esse aqui. Pronto, terminei. Os dois alinhamentos de pilares que vão estar nascendo na fundação 0. Então vamos ver aqui se está ok. Pilares, editar, ó. Começa na fundação 0 e vai até a cobertura. Todos eles, ó. Fundação 0 e cobertura. Aí agora eu vou começar a próxima alinhamento de pilares, ó. Pilares, novo pilar. 20 por 20. Só que agora ele começa na fundação 1, ó. Desculpa, começa na fundação 2. O nome ficou 0, 2 e 3, não importa. Começa na fundação 2. Aceitar. Aí vou vir aqui, ó, 6,40. Aqui e aqui. Mais 6,40. Aqui e aqui. Pronto. Deixa eu ver se ficou certo. Editar. Ó, começa na fundação 2, vai até a cobertura. Agora eu vou colocar mais um alinhamento de pilares. Novo pilar. Começa agora na fundação 3. Então,
6h40. Pronto. Acho que eu terminei. Vamos dar uma olhada como é que ficou. Entrada de pavimentos. Ó. Tá aí, ó. Esses pilares começam aqui em cima, esses começam aqui embaixo, esses começam aqui. O que eu vou fazer, ó? Só para vocês conseguirem ter uma noção melhor. Eu vou começar pela fundação 0. Então vamos botar umas sapatas aqui para ver como é que vai ficar. Fundação, elementos de fundação, nova. Vou botar uma sapata quadrada. Aqui, 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 aqui e aqui. Vou subir um andar. Subir um andar. Ó, então, aqui embaixo só tem sapata. Olha o 3D. Ó, tá aqui a sapata. Aí vou subir um andar. Subir um andar. Fundação, elementos de fundação. Vou botar a sapata onde agora? Aqui, ó. Deixa eu apagar. Eu quero a sapata quadrada. Aqui, aqui. Pronto. E aqui, vou botar um vigamento para travar. Os pilares não podem ficar soltos. Então vou vir aqui e colocar. Senão o comprimento de flambagem dele fica enorme. Vamos botar aqui uma viga de 20 por 50 de altura. Então daqui até aqui, até aqui. Depois eu vou explicar para vocês uma situação interessante daquela obra que eu mostrei para vocês. O Evandro que vai gostar de escutar. Então, tirei, ó. Olha como é que está ficando o 3D. Ó. Tá bom? Vou continuar. Vamos subir mais um andar. Ó, vamos subir mais um andar. Vou colocar agora a minha fundação aqui atrás, ó. Fundação, elemento de fundação, nova, sapata quadrada. Lembrando que esse exercício não é real, é didático. Depois eu vou fazer um real com vocês. Primeiro começando só para a gente ter uma visão ampla do que está acontecendo. E aí vou botar aqui, ó, as vigas de travamento dos pilares. Senão o pilar fica com um comprimento de flambagem tão grande que ele não consegue suportar o carregamento. E vou tirar a laje. Tirei a laje. Vamos ver como é que está ficando, ó. Vou subir mais um andar. Subir mais um. Aqui agora é só viga. Aqui é a garagem. Vou botar uma laje. Botar uma laje de 15 mesmo. Como é que tá ficando? Depois, se você achar que ficou um travamento muito próximo um do outro, a gente pode matar. Por exemplo, eu acho que aqui, ó, tá, essa altura aqui não tá grande. Se isso aqui tiver próximo dos 3 metros, que eu acho que tá, né, ó, isso aqui tiver em torno de 3 metros, esse aqui a gente pode matar, ó, eu exagerei. Então não tem necessidade de colocar um travamento nesse nível e colocar um outro travamento aqui. Então, ó, a gente pode vir aqui e apagar. Então a gente pode vir aqui, ó, eu exagerei. Vamos descer um andar, esse nível de travamento aqui, eu acho que a gente pode matar ele. Oi. Esse travamento não poderia ficar mais ou menos a altura de cada andar, não? Que você aproveitar o máximo do terreno? Então, você tem que fazer um estudo para ver o que é melhor. Eu só achei que aqui ficou muito exagerado, ó. Tinha um travamento aqui e tinha outro travamento aqui, ó. Não, eu acho que não precisava ter. E aqui, o fato de ter travamento ou não vai depender dessa altura. Deixa eu ver com quanto que está a altura. Está com 2 metros, daqui até aqui. 2 metros o pilar suporta bem. O que não suporta bem é muito mais do que 3 metros. Aí quando passa muito de 3 metros tem que colocar o travamento. Tá? Agora, se você quiser botar um travamento aqui um pouquinho acima, você pode colocar também. Depois eu mostro para vocês como é que a gente colocaria esse travamento. Agora, o que eu falei até que eu ia brincar com o Evandro. O que aconteceu nesse prédio que eu calculei? Depois de pronto, isso aqui era só travamento.
sem ninguém me avisar, o cliente meteu uma laje aqui e transformou isso aqui em kitnet. Ele transformou, na verdade, 2 níveis de travamento em kitnet. Ele conseguiu jogar mais peso na obra. Aí deu umas fissuras. E aí ele reclamou comigo. Quando eu cheguei lá, tinha kitnet para debaixo aqui da garagem toda, tinha vários níveis de kitnet que ele foi fazendo sem me perguntar. Eu vou depois ver se eu acho no Google para vocês verem essa obra. Deixa eu só continuar aqui, ó. Aí vou subir mais um andar. Ó, vou subir mais um andar, vou copiar. Outro grupo. Copiei. Vamos supor que aqui seja a descida da garagem. Imagina que aqui teria a rampa para chegar lá embaixo, ó. Então aqui seria a descida, uma rampa para chegar lá embaixo da garagem. Aí vou subir aqui mais um andar. Vou copiar. Ó, vou subir mais um andar, copiar. Só para a gente ver o volume do prédio. Pronto. Então tá aí o nosso prédiozinho. Aqui não tem necessidade de travamento e aqui eu tô achando necessidade de botar travamento. Assim, só você olha, só o bom senso diz, ó, aqui tá ok esse travamento. Aqui a gente poderia calcular, ver se o pilar vai passar. Se o pilar chiar muito, a gente colocaria mais um nível de travamento aqui, ó. Acho que poderia botar um nível de travamento aqui. Aí, se eu for botar esse nível de travamento aqui, eu vou ter que criar mais um nível. Eu vou ter que criar um nível chamado nível travamento da fundação 2. Porque esse aqui está passando embaixo, então eu não consigo botar esse travamento aqui, ó. E eu colocar o travamento aqui, nesse nível de cá, não sei se vocês estão me entendendo, vai ficar muito alto. O travamento vai ficar alto aqui, ó. Aí vai ficar uma distância muito pequenininha aqui, vai ficar ruim de trabalhar. Então o ideal era eu subir aqui 1 metro, né? Subir aqui 1 metro e colocar um nível de travamento aqui. Vê se alguém teve alguma curiosidade a respeito disso. E se a gente utilizasse aquele travamento que nós apagamos? Oi? Se nós utilizássemos aquele travamento que nós apagamos? Então, poderia também, ó. Só que o que eu falei é o seguinte, ó. Se eu vier aqui, ó, vamos lá. Vamos começar do zero. Essa é minha fundação 0. Subir. Aí eu aproveitei o nível fundação 2 e coloquei a sapata e o travamento. Então eu aproveitei um nível só para fazer isso aqui, ó. Nesse nível eu coloquei a sapata e o travamento. Aí eu precisei de um nível só. Quando eu subi um andar, ó, aí eu subi um andar. Eu coloquei essas sapatas. Se eu colocar o travamento nesse nível, ó, se eu colocar o travamento aqui, ó, botar o travamento aqui. Ah, tem um recurso aqui, você me deu uma ideia boa. Quer ver? Tem um jeito aqui de fazer isso aqui, ó. Coloquei, paguei. Então vamos lá, ó. O que aconteceu? Eu botei o travamento, aí eu achei ele muito alto, né? Ó, eu achei que ficou muito alto. Isso aqui com certeza ficou exagerado, né? Esse aqui está exagerado. Eu acho que eu posso apagar, ó. Posso vir aqui e apagar isso aqui, ó. Pelo menos isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu posso apagar. Ó, pronto. Já ficou legal. Agora, esse aqui tá alto. Eu acho que eu poderia descer um pouco mais, tá vendo? Ó, não ficou distribuído legal. Tá muito mais próximo daqui do que próximo aqui da sapata. Então, eu quero descer ele um pouquinho. Pô, eu lembrei, dá para fazer isso aqui, ó. Dá pra gente vir aqui, ó, grupos, lajes inclinadas, criar um desnível, ó. Então a gente pode chamar aqui um desnível de travamento. Aí a gente colocar aqui, ó, menos 1 metro, menos 1. Aceitar. Aí clicar aqui, ó, e vir clicando na viga, ó. A gente vai afundar a viga um pouquinho. Legal. Ó, dá para fazer isso. Então você cria aqui um desnível e atribui as vigas, ó. Você vem aqui, lajes inclinadas, cria o desnível, clica na viga. Vamos ver como é que ficou o 3D. Olha lá, já ficou legal, ó. Melhorou.
Tá vendo? Então tem como trabalhar, você vai trabalhando. Isso, presta atenção, não era para a gente estar raciocinando aqui no CIP. Aonde você vai botar esses travamentos, aonde que vai estar o nível, aonde que vai estar a fundação, isso é um estudo anterior ao modelo. Você deveria estar lá no AutoCAD desenhando isso aqui em escala real. Você teria que ter aqui o perfil do terreno. Vou voltar aqui, ó. Imagina, o seu terreno é esse marrom aqui que eu estou rabiscando agora, ó. Isso aqui deveria ser... Caramba, peraí. Estou entendendo que o terreno, esse terreno aqui, ó, isso tá lá no AutoCAD. E aí você resolveu, né? A gente resolveu fazer isso aqui, ó. Isso aqui vai ser um nível, isso aqui vai ser um nível, isso aqui vai ser um outro nível. Então, o corte lá no terreno vai ser assim, ó. Cortou, fez esse nível. Andou um pouquinho mais para cá, cortou, fez esse nível. Cortou, fez esse nível. Cortou, ó. Então, esses cortes aqui que a gente está fazendo no terreno, isso não é um estudo CIPCAD, é um estudo AutoCAD, é um estudo de topografia que você tem que fazer. Aonde que você vai colocar os níveis. Aqui, se você vai cortar com um ângulo maior, com um ângulo menor, isso é função sua. É função sua do engenheiro calculista determinar como é que vai ser esses cortes. Não é função sua fazer o levantamento topográfico. Alguém tem que entregar esse levantamento topográfico para você. Depois do levantamento topográfico pronto, esse estudo aqui de como que você vai fazer o corte, aonde você vai botar os níveis de fundação, aonde você vai colocar os níveis de travamento, como que você vai cortar o terreno para não ter muro de arrimo, né? Eu quero cortar para não ter muro de arrimo. Então eu vou deitando, eu vou taludando, vou deixando aqui que a gente chama de berna, né? Vai deixando as bernas no terreno com ângulo de acordo para não ter desmoronamento. E você verifica também se as suas sapatas não estão, a pressão do terreno não está atingindo outras sapatas e nem está saindo do corte do terreno. Então, isso não é um estudo CIPCAD, isso é um estudo seu, feito no AutoCAD de acordo com a topografia. Depois disso aqui pronto, que a gente viria para o CIP e o estudo que você fez lá, você reproduz. Então, isso que a gente fez aqui, ó, essa entradas, pilares, obra, introdução, pisos e grupos, editar pisos, esses níveis aqui, ó, isso já tem que vir determinado do AutoCAD. Você já tem que fazer um estudo lá, que seja numa prancheta de papel com escalímetro e régua. Você estuda isso em separado, aí quando você vem para o CIP, você já tem essas medidas prontas. Então, você vai jogar aqui, e isso que a gente está colocando aqui, ó, que eu fiquei, não tá bom o travamento, põe o travamento um pouquinho para baixo. Não era para eu ter visto que estava ruim aqui. Isso já deveria ter vindo pronto de um estudo. Eu consegui explicar isso? Vocês conseguiram entender? Pronto, na hora que você mandar calcular, eu vou mandar calcular aqui só por curiosidade, para ver o que vai acontecer. Ó. Na hora que a gente mandar calcular, ele vai redimensionar agora o tamanho das sapatas, vai ver se as vigas estão passando, se não estão passando. Tá bom? Teve alguma dúvida? Léo? Oi. Pode falar, Roberto. Pode falar. Você está considerando que a sapata teria que ficar mais abaixo, não? Oi? Tipo assim, o finalzinho do pilar desse considera como se fosse o nível do terreno, né? Aí você colocou a sapata. Ela teria que estar mais abaixo, não? Então, tem que estar... Olha só, o nível da sapata... Deixa eu terminar aqui para eu voltar naquele meu croquis que eu estava fazendo. Ele tem que ser feito de tal forma que você escave pelo menos um tanto no terreno natural. Deixa eu tentar... Deixa eu explicar de novo. Deixa eu só terminar aqui o cálculo. Essa aula de hoje eu não fui muito feliz, porque eu tentei fazer a aula sem um projeto real. Eu tenho que reproduzir isso com uma topografia real para vocês conseguirem entender melhor. Eu vou preparar essa aula melhor depois. Vamos pelo menos terminar aqui para eu dar mais algumas dicas. Deixa eu só terminar o cálculo. E aí eu vou rabiscar aqui na tela do computador.
Ó, terminou, deu os erros. Ó, eu nem vou procurar o erro agora, depois a gente vê isso. Mas ó, o tamanho aí das sapatas foram redimensionados, né? Então ó, tem sapata maior, sapata menor. Agora deixa eu tentar de novo tentar passar aqui mais um pouco dessa minha explicação. Então, relembrando, ó, deixa eu clicar. O térreo tá aqui, ó. Esse aqui é o nível da rua, tá aqui a rua. Tô imaginando que o nosso terreno é algo assim, né, ó. Vem caindo, vem caindo, vem caindo. Espera aí. Deixa eu fazer diferente aqui, que ainda não ficou legal. Então, esse aqui seria o nosso terreno, ó. Esse é o terreno natural, ó. Esse é o terreno natural. É aonde está o terreno. Como que você vai fazer esses cortes? Você, na verdade, eu fiz errado aquela hora, ó. O corte seria isso aqui, ó. Você vai cortar, taludar. Ó. Cortou, taludou. Ó. Cortou, taludou. Cortou. O que tem que acontecer? Cada talude seu, a sua sapata, ela tem que estar... Deixa eu trocar aqui de cor agora. Deixa eu botar um amarelo. Ó. O buraco que você vai fazer para a sapata tem que estar pelo menos aí 1 metro de profundidade de cada talude. Então você vai fazer esse buraco aqui, ó. Aí vai fazer esse buraco e vai enterrar. A sua sapata tem que estar enterrada em relação ao seu talude, ó. O buraco dessa sapata tá aqui, ó. O buraco dessa sapata tá aqui. Ó. O buraco dessa sapata tá aqui. Vê se eu consegui me explicar. Que você tem um terreno natural, ó. Você tem um terreno. Esse aqui seria o terreno natural. Você vai dosar. Você vai agora escolher níveis. Então esse aqui é o nível da fundação 1, esse aqui é o nível da fundação 2, esse aqui é o nível da fundação 3, esse aqui é o térreo. Ó. Seria o nível da rua. Ó. Então o térreo está nivelado aqui com a rua. Ó. Isso aqui é a rua. Aí você vem fazendo... Isso não era para ser feito aqui no CIP. Isso aqui eu deveria ter ensinado para vocês melhor lá no AutoCAD, em cima de uma topografia real. Aí você faz um estudo. Não é difícil, mas também não é tão simples. Você tem que fazer um estudo, escolher como que você vai cortar o terreno, como que você vai posicionar os seus pilares. E aí aqui eu resolvi botar esse, eu agrupei esse com esse aqui. Então eu vou cortar o terreno aqui e vou aprofundar um tanto. Esse com esse, eu agrupei nesse nível. Vou afundar um tanto. Nesse com esse, vou afundar um tanto. Pronto. Depois de feito isso, para o CIP, quem que são os níveis? Esse aqui é o nível fundação, esse aqui que é o nível, porque lembra que o nível é o topo da sapata. Então esse é o nível fundação 0, esse ficou o nível fundação 2, esse ficou o nível fundação 3, esse aqui ficou o nível garagem, olha lá, nível garagem, e esse aqui é o nosso nível térreo. Então, deixa eu trocar as últimas linhas, vou botar em vermelho. Ó. Em vermelho são os níveis para o CIP. Para o CIP, esse aqui é o nível 1, esse aqui é o nível 2, esse aqui é o nível 3, esse aqui é o nível garagem, esse aqui é o nível térreo, esse é o primeiro pavimento, esse é o segundo pavimento, esse é a cobertura. Vê se com essa figura vocês conseguiram entender um pouquinho. Você tem o corte no terreno, e aí cada fundação ela tem que estar um pouco mais abaixo do terreno que você está cortando. Você não pode deixar a sua sapata florar. Esse desenho, esse rabisco que eu fiz aqui na tela, isso tem que ser feito, cara, de uma forma bem criteriosa lá no AutoCAD, em cima da topografia real do terreno. Deixa eu salvar isso aqui. Conseguiu entender ou mais ou menos, ou não está muito claro ainda? Vê se vocês conseguiram entender. Eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar uma aula que a gente vai pegar uma topografia real no AutoCAD, vamos pegar um projeto nosso real e vamos tentar fazer esse estudo aqui do corte, dos taludes e dos níveis de fundação. Eu acho que do jeito que eu fiz hoje aqui ficou muito superficial essa minha explicação, porque acabou que não tem nada real aqui, tudo é fictício. Léo, tem que considerar também o ângulo que você falou, né? Mais o ângulo, tem que considerar o ângulo também. Tudo isso tem que ser um estudo bem criterioso. Você não pode escolher assim,
da Alhures. Assim, não, eu acho que isso aqui tá legal. Você tem que ir fazendo o corte, ver. Esses ângulos aqui tem que ser calculado. Depende do terreno, né? Assim, não sei se vocês lembram lá de fundação. Como que você faz esse ângulo? Isso aqui depende. Se é uma argila rija, você tem um ângulo de corte tal para poder deixar o terreno se auto-equilibrar, não ser necessário um muro de arrimo, um muro de contenção. Se for uma areia fofa, o ângulo tem que ser muito mais deitado. Você não consegue cortar uma areia fofa num ângulo muito íngreme. Então, se esse terreno aqui é uma mistura de areia com argila e fofa, cara, o seu ângulo de corte tem que ser bem deitado. Se você tentar cortar em pé, ele desmorona. Então, como você vai cortar o terreno já é um estudo que você tem que fazer. Depois, quanto que você vai escavar a sua fundação, ó, o quanto que vai estar de profundidade, já é um outro estudo. O que você tem que fazer? Você tem que botar a fundação de tal forma que você pegue um SPT bom, né? Além disso tudo, você tem que ter em mente também o seu ensaio de SPT. Então você tem que avaliar se o que você está aprofundando aqui, ó, em relação ao terreno natural, você já pegou uma tensão admissível adequada. Então, esse nível aqui embaixo, você tem que escavar de tal forma que você chegue numa tensão admissível adequada. E, além do mais, você tem que ver se esse ângulo aqui, ó, que é o bulbo de tensões da sua fundação, não pegue por cima da fundação que você vai escavar, que está no nível mais abaixo. Então, tudo isso está eu estou falando assim, várias coisas que são introduzidas num único estudo. Assim, você tem que pensar nisso tudo na hora que você for definir esse tipo de fundação. Quando você for chegar à conclusão de quais níveis que você vai colocar, então você tem que levar em consideração o terreno natural, o ensaio de SPT, o ângulo, o tipo de corte que você vai fazer para não haver desmoronamento sem contenção, e a profundidade de cada nível de sapata, né? Então a gente determinou que para essa obra aqui a gente teria um nível, um outro nível, a gente botou 3 níveis de fundação, 3 níveis, a gente agrupou. Se o terreno é muito em declive, às vezes tem que botar cada alinhamento seria um nível. Esse nível de pilares seria um, esse aqui seria outro, esse aqui seria outro. Aqui, como a gente fez esse corte mais suave, a gente conseguiu agrupar. A gente agrupou esses 2 alinhamentos é um nível, esses 2 alinhamentos é um nível, esses 2 alinhamentos aqui é um outro nível. Como que você determina qual que é a profundidade de cada nível? Através desse estudo que eu estou te falando. Você tem que botar esse ângulo de ataque de cada sapata, não pode passar por cima do que você vai escavar na outra sapata, senão você perde resistência. Você joga a força de uma sapata na outra sapata, você não pode. E o corte é um estudo em função do tipo de terreno, que também vem lá do seu ensaio de SPT. Você vai avaliar qual é o seu terreno e vai dosando qual que é o ângulo para não ter risco de desmoronamento. Vê se tem mais alguma coisa que eu poderia falar nessa figura aqui. E aí eu vou combinar com vocês que a gente vai fazer um projeto desse num terreno real. Eu vou pegar uma topografia mais adequada. A gente pode até pegar aquele projeto mesmo aqui, ó. Tentar ver se a gente faz isso aqui, ó. Para eu mostrar como é que seria o corte, como é que seria os taludes, como é que seriam os níveis em cima desse projeto. Hoje não vai dar, porque se eu começar a gente não termina hoje. Então hoje eu preferia continuar no projeto fictício aqui, ó. O que vocês tiverem dúvida ou curiosidade, eu continuo em cima desse projeto. Vê se mais alguma coisa que vocês teriam curiosidade a respeito desse nosso estudo. Mais alguma coisa que eu poderia acrescentar? Vê aí. Já na parte superior, caso não haja nenhum tipo de construção, tem que haver um de arrimo. Senão vai marcar esse custo da saturação do solo aqui, desde que você deu. Não, vamos lá. Você está falando assim, que aqui você iria fazer um muro de arrimo, correto? Você está querendo aqui fazer um muro de arrimo. Olha só, você pode fazer um muro de arrimo, você pode fazer um muro de arrimo em conjunto com a sua estrutura. Isso normalmente a gente faz. A gente agrega o muro de arrimo junto da estrutura. Aí tem que tomar um cuidado danado. Se o seu muro de arrimo estiver
tiver agregado a estrutura, você vai ter que vir aqui e aplicar um carregamento horizontal nos pilares, tá bom? Tem que jogar, você vai ter que vir aqui no CIP. Se você vai aproveitar essa parede aqui, ó, porque o que o Evandro está falando é o seguinte, ó, aqui é o térreo, né? Aqui é o térreo. Se você vai querer fazer um muro de arrimo aqui, e jogar força da terra sobre os pilares, você vai ter que calcular esse empuxo na mão e aplicar aqui na cabeça dos pilares uma força horizontal, cara, um cortante aqui devido ao muro. Eu já vi gente ter problema no pilar, o pilar romper, porque a pessoa jogou um muro de arrimo aproveitando, ele acha que estou aproveitando a minha estrutura, aí joga a força aqui e não verifica direitinho. Então, possivelmente você teria que botar mais um nível de vigamento aqui no meio, né? Teria que botar mais viga aqui, né? Ó. Teria que criar um nível de viga aqui. Possivelmente você teria que botar mais pilar aqui, ó. Botar mais pilar aqui e fazer. Tudo bem. Agora, outra solução, Evandro, que eu acho que é sempre mais barata, isso eu sempre tento fazer, cara, é a solução mais barata. Você vem aqui e faz isso aqui, ó. Sobe aqui no térreo, cadê o térreo? Térreo, ó. Você pode vir aqui e fazer isso aqui, ó. Introdução, pisos e grupos, introdução, pilares, novo pilar, sim. O pilar começa na garagem, morre no térreo. Aí você vem e faz isso aqui, ó. Isso aqui é sempre o mais barato. O cliente acha que o muro de arrimo é a melhor solução, cara, não é. Eu prefiro fazer sempre isso aqui, ó. Então você vem aqui, ó, estica aqui a sua viga. Coloca uma viguinha aqui. Coloca a laje. E vai ficar um vazio aqui, ó. Você vai fazer assim, ó. Você vai vir com o terreno. Deixa eu botar a sapata aqui para você entender. Aqui eu teria que ter criado um nível. Aqui o nível ficou ruim. Segura só um. Peraí. Produção, pilares, editar pilar. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó. Desnível do apoio. Eu vou botar 1 metro acima, ó. 1 metro acima. Deixa eu ver se vai dar certo. 1 metro acima. 1 metro acima, para eu não ter que criar um outro nível. 1 metro acima, deixa eu ver se vai dar certo. Não, deu errado. O que eu fiz de errado? Introdução, pilares, editar, morre no térreo. Não, eu levantei. Eu quero que o pilar. Porque o que eu estou imaginando? Eu estou imaginando que o terreno natural é isso aqui, ó. Tô tentando fingir que o terreno natural é alguma coisa assim, ó. Aqui tá a rua, aí o terreno começou a cair, ó. Né? O terreno começou a cair. Aí eu não quero fazer muro de arrimo. Então o que eu fiz? Eu vou cortar isso aqui assim, ó. Eu bobeei. Isso aqui poderia ter sido mais pra frente. Porque eu quero. Eu joguei aqui o recuo pequenininho. Isso aqui na verdade estaria mais pra frente. O que eu quero mostrar é o seguinte: dá pra você fazer uma laje e deixar embaixo vazio. Aí você não tem que fazer contenção. É mais barato você fazer a laje, que você já vai ter que fazer o concreto do piso. Você faz a laje, arma como laje e deixa o vazio embaixo. E aí você não joga aterro em cima da sua estrutura. Isso dá para fazer em várias situações. Cara, várias situações dá para fazer isso, é só planejar. Então você não joga. Aqui eu fui infeliz porque eu joguei muito pertinho aqui, o Roberto tem razão. Isso aqui era para ter vindo mais aqui na frente, ó. Nesse nosso estudo fictício aqui, isso aqui era para estar mais aqui na frente.
Então, é como se isso aqui tivesse mais aqui na frente, ó. Isso aqui é uma estrutura, você faz isso aqui, estrutura, põe a sua fundação aqui e o terreno vai passar aqui de baixo, ó. O terreno natural, o terreno vai fazer aqui, ó. Ele vai vir aqui, ó, vai cair aqui, ó. Aí você deixa isso aqui vazio. Você faz uma laje como se deixa um vazio por baixo. Aí você pode vir até aqui com uma parede. Só que essa parede aqui é só para tampar o vazio. Vai ficar um caixão perdido. Vai ficar um vazio, um poço perdido ali de baixo. É melhor que fazer o muro de arrimo. Tá? Agora, se for fazer Agora, essa é a melhor solução. Você tentar evitar muro de arrimo. Muro de arrimo é só nhaca. É a umidade que você joga aqui na garagem, a parede que vai estar sempre estourada de umidade. E outra, você vai jogar esforço na sua estrutura. Aí você vai ter que calcular o empuxo e vai ter que vir aqui, ó, entrada de pilares, introdução, pilares, cadê, ó, pilares, adicionar, cadê, ó, cargas horizontais. Você vai ter que vir aqui, cargas horizontais, clicar no pilar, clicar aqui e chamar de empuxo, colocar o valor do empuxo e definir qual que é a altura dele. Você tem que calcular, você tem que jogar o empuxo na sua estrutura. É aqui, ó. Ó, introdução, pilares, carga horizontal. Aí você calcula o empuxo e aplica. Tem que tomar um cuidado com isso, tá bom? Show. Aqui, vamos dar um intervalinho de 15 minutos, 10 minutos para beber uma água. Pode ser? Bostejou.